13, abra sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 13, no versículo 6, aonde nós vamos falar da figueira sem fruto, ou a figueira estéril, ou em alguns títulos aí, a parábola da figueira, amém? Enquanto você acha aí, nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças por esse tempo. Declaramos céus abertos nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos aqui, Pai, toda dispersão de mente, todo sono, Pai, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos a batalha que é espiritual quando abrimos esse que não é um livro de simples histórias, mas um livro espiritual. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos dê clareza de mente nesse momento, Pai. Que o Senhor ilumine, Pai, a nossa mente nesse momento para uma compreensão que vem do alto, para entender as coisas do alto, para entender as coisas que são espirituais e que vêm do Senhor, em nome de Jesus. Em tudo, Pai, que o Seu nome e só o Seu nome seja glorificado nessa noite. A igreja diz... Amém, glória a Deus. Irmãos, quantos acharam aí? Digam, achei. Achei. O amém serve. Bom, antes da gente ler aqui, só para você ler de uma forma diferente já, ler com a antena ligada assim, para você que não conhece essa parábola, ou nunca parou ali para meditar sobre essa parábola. Aqui tinha um homem que era dono de uma vinha, um conjunto de muitas videiras, e dono também da figueira que estava na vinha. E tinha um viticultor que cuidava dessa vinha e cuidava dessa figueira. Fique bem ligado nisso, porque você vai ler comigo de forma diferente. É importante você entender a simbologia. O que ali está querendo ser falado. Amém? E tem essa figueira que quando esse dono vem, depois de 3 anos, ele olha para ela e ela não tem frutos. E ele fala, olha, para o viticultor, corta essa figueira, 3 anos e não dá fruto. E esse viticultor tinha um amor especial pela figueira, porque ele pede ao dono que espere somente mais um ano. Espera só mais um ano. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou colocar esterco. Deixa eu preparar um pouquinho mais. Quem sabe ela vai dar fruto. Se não der, tudo bem, aí o Senhor corta. Mas espera só mais um pouquinho. Quem está mais ligado aí já entendeu quem é quem nessa história. Amém? Bom, o dono, Deus Pai, Ele é o dono de tudo. O viticultor é o Filho que intercede por mim e por você. Bom, a vinha, ela pertence ao dono, assim como a igreja pertence a Deus. E a figueira? Você pode, João, só aumentar um pouquinho mais para mim aqui, porque eu estou um pouco rouco. Talvez, não sei aí para vocês. Está chegando legal aí para vocês? Tá? Então pode ser só aqui, João. Obrigado. Poxa, glória a Deus. Bom, era comum ali entre os judeus que eles plantassem a figueira nas vinhas. Isso era, dentro ali da cultura, isso era algo normal. E também, com isso, aquela figueira, ela recebia uma atenção especial, claro, um cuidado especial por já estar ali dentro da vinha. Deixa eu só para a gente dar o primeiro start aqui, irmão. Olha aqui para mim, olha aqui. Não era para você e eu estarmos dentro da vinha. Não. Isso era para os judeus. Era para eles, mas João no capítulo 1, abre aí para mim, Manu, vê se eu estou bom de memória. João capítulo 1, versículo 11, olha o que o próprio Senhor vai falar sobre isso. Olha, ele veio
para o que era seu, para aquele povo. E os seus não receberam, continua. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Eu e você estamos recebendo um cuidado especial do viticultor, e sequer éramos para estar dentro daquela vinha, sequer éramos para fazer parte dessa igreja, mas aqueles que ele veio, aqueles que não receberam agora, nós que cremos, temos o poder, esse poder de sermos chamados filhos de Deus, ou seja, fomos por misericórdia e graça do dono da vinha, enxertados na figueira, na videira, perdão. Amém? Quanto que você se alegra com isso, irmão? Não era pra gente, não era um ambiente nosso, mas pela graça e misericórdia Ele nos colocou ali e recebemos cuidados especiais com isso. Vamos para a leitura? Agora você já vai ter aí um olhar diferente para aquilo que nós vamos ler. Versículo 6 diz assim, ó: e logo disse essa parábola. Já grava isso aí, irmão. E logo disse é porque tem coisa para trás, tá? É como aquele filme que começa do meio, não tem? Aquele filme que começa do meio, é a mesma coisa. O que ele diz? Jesus: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou. E disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra. Por que ocupa ainda a terra de forma inútil? Ou em algumas traduções aí, inutilmente? E então, respondendo ele, disse, aqui Jesus respondendo ao Pai: Senhor, deixa mais este ano. Repete comigo, este ano. 1, 2, 3 e? Isso é importante. Até que eu escave e a esterque. E se der frutos, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Até aqui. Eu tenho certeza que só com um pano de fundo que nós demos, você já leu diferente, amém? Você já teve uma visão melhor do que mais ou menos ele está falando dessa parábola. Mas para a gente entender mesmo o que ela quer passar para a gente precisa do contexto. Quando ele diz assim, olha, e logo disse essa parábola. Ou seja, depois de que algo aconteceu, amém? Quando ele termina a parábola, ele termina assim, e se der frutos ficará, e se não depois mandarás cortar. Você percebe também que é uma parábola que, não é como a última que nós vimos do casamento, da festa, que tem um final, está especificando o final. Essa aqui não, fica meio aberto, você já viu? A gente não sabe, e aí, o que aconteceu? Cortou, não cortou? Isso é proposital. E no final a gente vai entender por quê. Logo no início, para a gente entender esse contexto aqui, ele fala nitidamente para mim e para você, né, ele dá uma ênfase no ensino sobre a necessidade nessa parábola aqui de arrependimento. Ou em algumas traduções aí o arrependimento vai ser trocado por conversão. Depende da sua linguagem aí. E esse contexto da figueira, o qual porquê ele está usando essa parábola, é algo muito triste, é um episódio horrível que aconteceu. Porque quando ele diz e logo, ele está falando, ele estava em conversa com os fariseus, com líderes religiosos. E aí nessa conversa os líderes estão falando de um fato, e o fato é os galileus que morreram na entrada do templo. Pilatos manda matar esses galileus e ali fala, o sangue deles foi misturado com o do sacrifício. Eles vão prestar sacrifício lá no templo e aí Pilatos manda matar esses irmãos e mistura o sangue dele com o sacrifício dos animais que eles levaram. E aqueles líderes religiosos estão comentando, falando sobre isso com Jesus. Algumas especulações dizem que esse é o grupo e eles morreram porque eram os extremistas, nacionalistas contra o governo romano. Mas uma das especulações, o mais importante aqui é a gente perceber que eles falavam isso para Jesus, não entendendo que ali Pilatos
era alguém cruel para fazer aquilo. Não, no entendimento deles era, olha, por eles serem galileus, tinha aquela velha rincha, né? Tinha um preconceito dos que eram de Jerusalém e dos que eram da Galileia. Tinha esse preconceito, talvez pela origem deles, isso recaiu sobre eles. E principalmente pelo pecado. O que eles deram a entender para Jesus é que, não foi uma crueldade de Pilatos, não. Foi o juízo de Deus. Foi pelos seus pecados. Agora se cumpriu algo da parte de Deus ali, como um castigo divino sobre a vida deles. E aí Jesus vai responder assim para eles, lá no versículo 2. Olha aí. Jesus responde dizendo: ei, vocês pensam que aqueles galileus, por terem morrido, padecido essas coisas, eles são mais pecadores do que todos os outros galileus? Ele está perguntando para aquele grupo, aquele líder de religiosos, e é exatamente o que eles estavam pensando. Era isso que eles estavam pensando. Jesus vai falar assim no verso 3: eu vos digo que não. Antes, se não se arrependerem, todos de igual modo irão perecer. Falando, vocês também vão morrer. Por quê? Porque na mente deles ali, eles já tinham julgado, e nesse julgamento, sendo pelo pecado, aconteceu um pecado, então por isso que aconteceu o juízo. Então por isso que eles morreram. E no mesmo lugar eles estão se colocando numa posição de que, olha, nós estamos bem, não aconteceu nada conosco. Então é por quê? É porque nós somos mais retos diante de Deus do que eles. Nós somos mais santarrões aqui, merecemos mais isso daqui. A velha causa e efeito, né? Isso aí está desde... Vocês lembram de Jó? Jó perde 10 filhos de uma vez só. Eu não imagino como é que é perder um filho, irmão. Ninguém imagina. Só quem passa. Não imagino. Ele perde 10 e enterra 10 filhos de uma vez só. E ele não murmura, ele adora o Senhor. Tem várias músicas, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. É essa frase, conhecida. Depois, ele, que é um homem muito rico, mais rico da época, ele faliu, perdeu tudo do dia para a noite. Ele adorou o Senhor, continuou adorando o Senhor. Jó, então, a enfermidade, os tumores chegam no corpo dele, e ele fica com a pele podre, raspando com caco de telha os seus tumores. E ele continuou fiel ao Senhor. A esposa vem e fala a ele: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Ele fala como os louca: eu não recebi o que é bom de Deus, também não receberia o mal. E ele continua. Agora, quando os amigos dele vêm de longe e estão ali com ele naquele momento de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, e eles começam a falar a mesma coisa, ter a mesma tese da causa e efeito: olha, Jó, não é possível, você está passando por isso. Não, você defraudou as pessoas, você roubou as viúvas, você tirou dinheiro das viúvas. Alguma coisa aconteceu para você estar passando o que você passou. E depois de Jó ter passado por tudo que ele passou, nesse momento, com essa palavra, ele questiona o Senhor. Ele faz 34 queixas a Deus, 70 perguntas, e não tem nenhuma resposta. Quando Deus responde a ele não respondendo o que ele queria. Deus responde com perguntas. Aonde você estava, Jó? Quando eu criei os céus e a terra, quando eu fiz o gelo. Deus falando da soberania dele e do cuidado que sempre teve com as nossas vidas desde antes da fundação do mundo. Quando éramos, Efésios capítulo 1, versículo 4, eleitos nele desde antes da fundação do mundo, guardado com todas as sortes de bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. É isso? Aonde que você estava? Deus mostrando a soberania dele, porque o que Deus fez foi perfeito. Sequer precisaríamos de trabalhar para comer, não morreríamos, não teríamos doença,
Mas quando o homem cai, e na queda do homem, nós colhemos a consequência do pecado. Aonde que você estava, Jó? Porque eu sempre tive guardando, eu sempre tive fazendo planos de eternidade comigo. E aí Jó olha para dentro de si, se arrepende. E a famosa frase que nós conhecemos, quando ele diz: olha, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, me perdoa, porque agora os meus olhos te contemplam. Sim, agora eu tenho um relacionamento com o Senhor. Então, voltando para cá, eles estavam usando isso contra Jesus, e Jesus continua o discurso refutando essa ideia deles. Não, dizendo, não é bem assim. No verso 4, então ele vai citar um desastre também que aconteceu, dando uma resposta para eles, só que não com os galileus, com os de Jerusalém. Ele vai dizer assim: ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e matou, cuidais que eles foram mais culpados que todos os outros que habitam em Jerusalém? Todos os outros que também são de Jerusalém? Ele faz essa pergunta para eles, para os galileus. Se lá eram galileus, aqui eram os de Jerusalém. E agora mais uma sentença, no versículo 5 ele diz: eu vos digo que não, antes, se não se arrependerem, se não se converterem, todos de igual modo irão perecer. E é exatamente o que acontece no ano 70 depois de Cristo, aonde Tito, um general romano, invade Jerusalém e acaba com toda Jerusalém. Aconteceu. Sim, essa foi a verdade, porém com a oportunidade que Jesus e o dono da vinha vinham dando ao povo. Continuam dando a figueira que não merece estar ali na vinha, mas ela está ali. Por que, irmão, eu estou falando isso? Porque às vezes, por nós estarmos dentro da vinha, parece que somos a figueira que damos frutos, e nem sempre é assim. Nem sempre. Essa figueira estava dentro da vinha. Essa figueira era frondosa. Essa figueira estava ali, ela poderia chamar a atenção, ela poderia ter folhagens bonitas, porém, durante 3 anos, o dono da vinha não viu frutos ao qual ele desejava nela. Parece que é uma palavra só para quem está fora, né? Não, ela é principalmente para quem está dentro da vinha. Principalmente. E aqui a gente vai agora desvendar um pouco sobre a mensagem ao qual diz. O título dessa mensagem aqui, irmão, é A Bondade e a Severidade de Deus. Guarde isso. Aqui diz sobre a bondade e a severidade de Deus. Então, num primeiro ponto, acompanha aí comigo. Logo num primeiro ponto, nós vamos ver que Deus exige fruto e não folhas. Guarde isso. Deus exige frutos e não folhas. Quer dizer, vida e não só palavras. Amém? Mateus, no capítulo 7, no versículo 21, você pode colocar para mim aí, Manu? Olha o que diz aí, Mateus 7, 21, ao qual o próprio Senhor, ele está dizendo, olha aí: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do... mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Senhor, Senhor aí, quando ele usa essa expressão, é num sentido meio assombroso. É num sentido de que nós estamos olhando para Ele, porém somos rejeitados por Ele. Rejeitados pelo dono da vinha. É nesse sentido que ele vem falar: Senhor, Senhor. E no final ele encerra dizendo: aquele que faz a vontade do meu Pai. Eu te pergunto, qual é a vontade do Pai que está no céu? Hã? Qual é a vontade do Pai? Ele continua ali e ele mesmo responde para a gente. Coloca aí, Manu, no versículo 24, se eu não me engano.
Se não for, eu vou. A vontade do Pai que está no céu é essa. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Essa é a vontade do Pai. Não é só uma figueira frondosa, é com frutos. Não é só o que eu falo, mas é a vida que eu tenho. A vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Estarmos alicerçados na rocha Cristo Jesus. Como? Com os frutos que revelam o nosso arrependimento. Com os frutos que revelam que nós o reconhecemos verdadeiramente como Senhor das nossas vidas. Se Ele é Senhor das nossas vidas, nós andamos sobre a autoridade dEle. Se Ele é Senhor das nossas vidas, nós andamos sobre os princípios e a vontade dEle. Ou Ele não é Senhor das nossas vidas. Essa é a vontade do Pai. Coloquem os seus sonhos, coloque a sua família, coloque o seu negócio, coloque tudo que está diante de você sobre a rocha firme que é Jesus. Construa, não sobre a areia. Irmão, ele vai falar sobre isso, sobre os dois fundamentos. Quantas coisas, olha aqui para mim, quantas coisas nós construímos sobre a areia. E como diz aquela palavra ali, veio o vento, veio a chuva forte e derrubou tudo. Quantos planos foram derrubados porque nós construímos sobre a areia? Tentamos construir no nosso entendimento, na nossa força, do nosso jeito, na nossa vontade. E ele vai dizendo aquela palavra, ei, e veio uma forte chuva e derrubou essa casa. Tudo que Deus deseja para mim e para você é que a sua casa esteja alicerçada na rocha firme Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não vamos estar livres das tempestades da vida. Porém, quando essas chegarem à nossa tenda, à nossa casa, à nossa família, a nossa casa continuará de pé. Porque é Ele quem tem sustentado. Porque Ele é o fundamento. Aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo aí? Folhas sem frutos são uma aparência enganosa. Aquela árvore, essa figueira era uma aparência enganosa. Por quê, pastor? Porque, irmãos, se ela tinha folhas, isso já anunciava os frutos. Porque os frutos na figueira, eles vêm antes das folhas. Amém? Então já teria que ter os frutos. Agora, quando ele passa ali e não tem frutos e só estão as folhas, é uma aparência, é o que a gente chama hoje de fake, né? É um fake. É enganoso. E vendo isso só na história, é muito normal para a gente falar e até simples de entender. Agora, a gente tem que lembrar que nós estamos falando da figueira que está dentro da vinha. E essas figueiras, muitas das vezes pode ser que sejam nós mesmos. Isso que nós precisamos trazer para esse entendimento, para o que está sendo falado aqui. Muitas são as vezes que nós estamos com essa roupagem, essa folhagem espiritual. A folha parece espiritual, amém? Quem está entendendo aí? Muitas são as vezes que, como essa figueira, nós estamos à beira do caminho, no lugar de destaque, no lugar onde as pessoas estão vendo, no lugar onde as pessoas chegam até nós. E parece que aquela folhagem, sim, ela é muito espiritual. Nós carregamos algo, estamos revestidos dessa folhagem de religiosidade, do que parece ser espiritual, mas totalmente desprovidos dos frutos que agradam ao Senhor. E o que nós precisamos não são de folhas, o que nós precisamos são de frutos. Amém? É isso que ele vai trazer, um alerta para a gente. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que, irmão, todos nós estamos sujeitos a isso. O que são essas folhagens espirituais? Às vezes eu posso vir em todo culto. Às vezes eu posso orar e meditar.
Às vezes eu posso participar de todas as células, eu posso cantar no louvor, mas em casa eu sou um cavalo com a minha esposa. Mas dentro de casa, a paz não está ali porque eu estou. Porque tem gritaria, porque tem descontrole, porque tem porta aberta de boca de Satanás através da minha boca, dentro do meu próprio lar, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido. Porque às vezes a folhagem é bonita, mas eu não consigo perdoar aquele que me ofendeu. A folhagem é de um pregador que está aqui com o microfone na mão. Mas quando eu tenho que olhar para uma pessoa e falar, eu estou errado, eu errei com você, me perdoa, eu não consigo. Folhas e não frutos. Quais são esses frutos? A Bíblia chama aqui esses frutos de frutos dignos de arrependimento. Aonde que a gente pode ver isso, pastor? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Você pode ver isso. E quais são, pastor, esses frutos? Ali vai dizer assim, aquele que mentia não mente mais. Só uma mentirinha aqui, boba, só para falar que eu não estou. Não. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava, tirava dos outros, agora ele trabalha e o que ele ganha ele compartilha com os pobres. É o que está lá. Você colocou, mano? Está lá. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Vai dizer, ei, perdoem uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, para que em vós haja salvação. Está aí? Que repartir com quem tem necessidade. Olha aí, passa mais um. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha o fruto. A minha boca, ela transmite graça no meu lar, na minha casa, graça aos que ouvem. As pessoas têm prazer de estarem comigo, porque ali está a presença do Senhor, porque ali tem uma boca que transmite a paz que excede o entendimento, porque ali tem uma boca que transmite graça. Os frutos. Passa aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quem está selado aqui para o dia da redenção, meu irmão? Não entristeça o Espírito Santo com a sua atitude. Olha isso, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, aquele jeitinho brasileiro, sabe? Que a gente tem, de trazer tudo para a gente, de estar tudo do nosso jeito. A gente tem uma malícia, né? Toda a malícia, lancem fora. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus te perdoou. Quando você tiver dificuldade para perdoar alguém, mano, olha aqui para mim. Lembra que você não merecia estar nessa vinha, mas tem um viticultor que te colocou e cuida de você dentro dessa vinha. Ele te perdoou sem você merecer. Essa é a maior porta para você ser livre do ressentimento, da mágoa, da falta do perdão, do ódio. Isso não faz mal para aquela pessoa, não, irmão. Isso mata você por dentro. Você não percebeu ainda? É você que não dorme. É você que fica pensando. E Deus está falando assim, ei, tira isso do seu coração. Eu tenho muita coisa para derramar através de você, irmão. Eu faço de você um vaso puro, aonde as águas, os rios, o rio que vem da fonte passa por você. Amém? Frutos que são dignos de arrependimento. Segundo, a demora no juízo, o machado que vai cair, não significa uma indiferença. Não. Isso
traz a longanimidade e a esperança desses frutos dignos de arrependimento. É a longanimidade, é esperança, misericórdia sobre a mim e sobre a sua vida. Cedo ou tarde a lâmina desse machado vai cair sobre toda a raiz que ele chama de inútil. Por que essa figueira, ele está falando, o pai está falando, o dono da vinha está falando, por que essa figueira ainda está aí? Por que ela ainda ocupa essa terra? Tem tanta figueira para dar fruto, corta ela. E o viticultor, com todo o seu amor e toda a sua intercessão por nós, porque, irmão, se eu falei aqui no início que pelo pecado a morte entrou na terra e sofremos essas consequências, a Bíblia vai dizer que através desse cabeça de raça, Adão, o primeiro Jesus, sim, nós fomos condenados a isso, amém? Mas também por um homem, Cristo Jesus, fomos justificados para vivermos essa redenção e esse amor incondicional sobre a mim e sobre a sua vida. Por esse homem nós fomos redimidos, nós fomos sarados. E ele está intercedendo, não. Acompanha comigo aí, no verso 8. Ele vai dizer assim: então respondendo ele disse, Senhor, deixa mais esse ano, até que eu escave e esterque. Em algumas traduções aí está diferente, vou cavar em volta e vou colocar estercos ali. O juízo de Deus deveria ter caído sobre a nação. Por quê? Porque esses foram que rejeitaram Jesus como Messias. Lembra lá no início que nós lemos? Sim, eles rejeitaram, veio para eles, mas esses que eram deles rejeitaram ele como Messias. Já era para ter caído esse juízo, mas Deus ainda nos dá mais uma oportunidade especial, porém limitada. Desde ali do dia de Pentecostes até isso está limitado agora até a destruição de Jerusalém, como nós falamos aqui, 70 anos depois de Cristo. Mas tem uma chance. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós estamos nessa vinha. Nós recebemos palavra. Sim ou não? Nós recebemos palavra aqui no culto domingo passado. Nós vimos aqui essa frente aqui cheia no culto de domingo passado. Nós vimos o poder de Deus aqui. Sim ou não? Vimos. Pessoas sendo curadas de como é que é o nome? TAG. Nós não vimos isso aqui? Nós vimos cura da parte de Deus. Nós vimos direcionamentos da parte de Deus. Mas sabe o que acontece? Alguns saíram daqui e nunca mais vão andar fora desses direcionamentos. Porém, outras figueiras continuarão sem dar fruto. Continuarão sendo visitadas pelo dono da vinha, e mesmo sabendo que é o dono da vinha, que tem um machado na mão, vão continuar só com as folhagens, achando que podem se enganarem. Não pode. Muito menos o dono da vinha. Muito menos o dono da vinha. Por que você está falando, pastor? Porque as oportunidades estão passando nas nossas vidas. Ei, a misericórdia do viticultor pode ser que, assim como foi para essa nação, esteja chegando ao final para mim e para você. Você já parou para pensar nisso? Com essa nação a cidade foi destruída, totalmente destruída. E com a minha e com a sua vida, o que vai ser? É por isso que no final dessa parábola, ela não termina. Você parou para pensar? Porque o final dessa parábola, quando ele diz, olha, não corte, espera só mais um ano, eu vou estar cavando do lado.
o viticultor vai estar do seu lado. Ele vai estar adubando sementes, ele vai estar lançando sementes para que você dê frutos. Espera só mais um pouquinho. Ele fala para o pai. E aí, se ela não der frutos, pode cortar. E acabou. O que aconteceu? A resposta está em você. A resposta está quando você pisa com seus pés daqui para fora. A resposta está quando você toma essa verdade e diz: e agora, o que eu vou fazer com essa verdade? Vão ser só folhagens ou vão ter frutos? A resposta não acaba porque ela continua ao longo da história. E eu quero te fazer uma pergunta, irmão, irmã. Qual é a sua resposta? Uma figueira com frutos? Ou uma figueira que de forma inútil ainda está ocupando uma terra que nem sequer merecia estar, mas pela misericórdia está? Pela misericórdia ele ainda está adubando, pela misericórdia ele ainda está tratando, pela misericórdia ele ainda carrega no colo. Você pode se colocar de pé? E eu gostaria muito que você não falasse com ninguém que está do seu lado nesse momento. Não fale com ninguém, apenas se coloque de pé, porque eu estou falando de uma parábola. Eu estou falando de algo que Jesus falou. Foi Jesus quem falou. Amém? E esse tempo, assim como foi para essa nação, ele vai também se esgotar para mim e para você, irmão. Isso é fato. Isso vai acontecer. E ninguém vai poder reclamar quanto à paciência e à misericórdia do dono da vinha. Ninguém. Um dia, você vai estar de frente para o dono da vinha. E nós não vamos poder reclamar dizendo: o Senhor não teve paciência, o Senhor não teve misericórdia, o Senhor não teve longanimidade. Não vamos poder falar isso. Grave isso no seu coração. Deus é soberano e a Bíblia ensina de forma muito clara, irmão, a doutrina da justificação pela graça mediante o quê? Mediante a... mediante a fé. Ficou com medo, Luiz? Sim, a gente tem essa doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos. Não podemos fazer nada para merecer isso. Amém ou não amém? Mas só que isso não anula de jeito nenhum a nossa responsabilidade humana. Não anula. Em nenhum momento anula a minha e a sua responsabilidade humana. A nossa responsabilidade diante daquilo que nós recebemos com tanto amor da parte do Senhor. E agora somos nós quem vamos dar as respostas. Pastor, mas eu não consigo me aprofundar, eu não consigo perdoar, eu não consigo mudar. Irmão, quando a gente vai lá na minha cidade, até hoje, tem 10 anos, irmão, tem gente que olha para mim, para minha esposa, e fala: como é que pode? Drogado, prostituto, só vivia na noite, infiel, mentiroso. E não se espante, mas esse é o Jefferson. Que isso, pastor? Esse aí, tudo que eu falei é o Jefferson, sou eu. Pastor, está trazendo maldição para a tua vida, hein? Não, essa é a verdade. Esse pastor que está aqui hoje é Cristo vivendo em mim.
não seria possível se não fosse pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado e do juízo e que nos leva a passos profundos de renúncia por amor ao Evangelho, por amor a esse Cristo ao qual nos colocou nessa vinha que nós não merecíamos. Não sou eu conseguindo, irmão. Não é você conseguindo. É o Espírito Santo habitando em você e te levando em lugares muito mais altos do que você pensou ir. O que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa se render a esse Senhor. Você só precisa um dia, como eu falei, Senhor, eu não consigo ser fiel. Eu não consigo parar de usar drogas. Eu não consigo viver. Eu gosto muito dessa vida. Eu sou esse cara, mas eu não quero. Eu sei que o meu lugar é com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. A minha oração não foi, irmão, uma grande revelação, a igreja fazendo um grande movimento, uma pessoa que vem não sei de onde para botar a mão na cabeça. Não foi uma oração usando versículos e versículos. A minha única oração foram lágrimas dos olhos dizendo: me ajuda, porque eu não consigo, me ajuda. É tudo o que Deus deseja. Irmãos, você sabia que tem orações que são bloqueadas? Sabia disso? O termo é esse mesmo, bloqueadas. 1 Pedro vai dizer sobre isso. O homem que não trata a sua mulher como esse vaso frágil, essa graça que recai sobre ele para poder recair sobre a sua mulher. As suas orações, os que desprezaram isso, suas orações são bloqueadas. Em várias situações em algumas situações a gente vai ver isso. Agora tem uma oração, irmão, que a Bíblia também vai dizer essa. Você pode ter certeza que Deus está acolhendo. Qual é, pastor? Nós falamos no início do culto. Um coração contrito e quebrantado diante daquele que pode todas as coisas.